Hoje a gente vai começar a falar da seção aqui do capítulo 2.5, que é condutores. Basicamente a gente vai entender como é que o campo elétrico interage com o condutor. Então, como a gente já falou anteriormente, aí, né, a gente apresentou brevemente a diferença de isolante, condutor, semicondutor. Ao contrário dos isolantes, os condutores eles têm como propriedade elétrons livres, né, que se movem livremente entre os átomos. Então, lembra-se lá, você vai completando as camadas eletrônicas, né, 1s2, 2s2 e assim por diante. Se você tiver um elétron livre, então ele tem a propriedade de ser um condutor. Em um condutor perfeito, pode-se dizer que temos um suplemento ilimitado de cargas livres. E desta ideia surgem algumas propriedades aí que é importante a gente frisar. Então, vamos lá, essas propriedades de condutores. Algumas delas a gente já falou nas aulas passadas, inclusive essa primeira aqui, por exemplo, que é que dentro de um condutor o campo elétrico é igual a zero. Isso aqui é facilmente determinado se você, pela lei de Gauss, se você se atentar que num condutor as cargas elas tendem para a região de menor energia, né? E essa região de menor energia é na periferia, então você não tem carga dentro do condutor. Isso faz com que o campo seja nulo dentro do condutor. Obviamente que se esse campo elétrico ele fosse diferente de zero, as cargas livres ainda estariam em movimento, tá certo? E logo a gente não teria uma situação eletrostática. Então, essa é uma condição, obviamente, falando de eletrostática, tá certo? Bom, o que acontece se a gente colocar esse condutor na presença de um campo elétrico, né? Então, acontece mais ou menos que nem eu vou exemplificar nessa figura aqui abaixo. Aqui. Então, ó, se você tiver aqui um condutor, você vem aplicar um campo elétrico aqui externo, o que acontece então é que as cargas, os elétrons, né, eles vão se aproximar aqui dessa região onde o campo elétrico é produzido. Então você vai ter uma situação aqui de cargas negativas. Consequentemente, você vai ter um excesso aqui de cargas positivas. Considerando que ele era neutro inicialmente, então esse número de cargas é igual, né? Positivas e negativas. E isso cria, então, um campo aqui, ó, contrário, um campo E1, que cancela esse campo E0. Então, como resultado da presença do E0, as cargas negativas se deslocam. Essa polarização, então, induz esse campo E1 aqui, deixa eu fazer um vetorzinho aqui, induz esse campo E1, que tem magnitude igual a E0, quando não é em equilíbrio, né, isso acontece rapidamente, e ele tem a direção oposta, o que torna o campo interno igual a zero, tá certo? Então isso aí faz com que o campo elétrico dentro de um condutor seja nulo, mesmo na presença, obviamente, de um campo elétrico externo. A segunda propriedade, que é importante enfatizar, é que o ρ, a densidade de carga volumétrica, é igual a zero dentro do condutor. Isso segue direto da lei de Gauss, tá certo? Como o E interno é nulo, ρ também deve ser nulo, né? Então, se você olhar aqui a lei de Gauss na direção, na forma diferencial, o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, como o campo interno é igual a zero, logo
a densidade de carga também é zero. Professor, Pois não. eu poderia também falar que nem dq é ρdv. Se não tem carga dentro, o ρ também seria zero? Sim, sim. O ρ e Q é análogo, né? Então, se eu falar que não tem carga dentro, a minha pergunta é essa, mostrar que não tem carga dentro. Então, mostrar que o ρ é zero é exatamente equivalente a mostrar que o Q é zero. Mas como é que eu mostro isso? Preciso mostrar por essa lei de Gauss aqui. É equivalente. Então, como consequência, né? As cargas, então, como consequência de 2, então aparece aqui a situação 3, as cargas se encontram na superfície do condutor. Então essa é uma consequência do fato de você não ter carga no interior. Então, se não tem carga, necessariamente, interna, necessariamente essas cargas têm que estar na superfície. Outra propriedade que aparece direto disso aí é que o condutor ele é uma equipotencial. Ou seja, se pegar lá o seu voltímetro e encostar as duas varetas ali no mesmo condutor, né, a gente sabe já intuitivamente pelos experimentos que isso dá uma diferença de potencial nula, né? Então eles têm o mesmo potencial. Isso significa ser uma equipotencial. Isso é fácil de mostrar pela relação do potencial com o campo elétrico. Então, seja, por exemplo, aqui, ó, seja A e B, dois pontos do condutor, o potencial elétrico pode ser escrito pela integral de linha, não é isso? Então ele é VB menos VA é igual menos a integral de dl de A até B. E como E é igual a zero, a gente tem que VB menos VA é igual a zero, o que implica que VB é igual a VA. Certo? Então ele é uma equipotencial. O potencial dentro de um condutor ele não varia. Uma quinta propriedade é que o campo elétrico E é perpendicular à superfície do condutor. Então, isso é fácil de se imaginar, né? Porque caso nós tenhamos uma componente paralela à superfície, a carga ainda iria fluir, né, pela superfície até a mesma entrar em equilíbrio. Então, enquanto ela não está em equilíbrio, aí você ainda pode ter uma carga, um campo perpendicular, aliás, paralelo à superfície. Quando ela estiver em equilíbrio, né, então as cargas não estão em movimento, necessariamente o campo elétrico tem que ser perpendicular à mesma. Então a componente tangencial tem que ser nula no equilíbrio. Então, basicamente, você tem aqui um condutor qualquer, a gente tem que o campo interno é zero, isso aqui é meu condutor, e as linhas de campo aqui são todas perpendiculares à superfície.
necessariamente, caso contrário, você teria ainda alguma corrente aí nesse condutor. Novamente, frisando que a configuração de menor energia é exatamente essa em que as cargas estão na superfície. Por exemplo, a gente já viu que a energia de uma esfera, a energia de uma esfera, isso a gente calculou ontem, ela vale 1 sobre 8π ε0 Q ao quadrado sobre R, se essa carga é uniformemente distribuída. Se a carga é uniformemente distribuída. Se a carga estivesse toda na superfície, ou seja, se a carga tiver desculpa, a energia de uma carga, essa energia aqui, ela se a carga é uniformemente distribuída na superfície. Tá? Se a carga estiver uniformemente distribuída na esfera, para uma carga que uniformemente distribuída na esfera, ou seja, em todo, não só na casca, não só na superfície, mas em todo o seu volume, a energia ela é igual a 3 sobre 20π ε0 Q ao quadrado sobre R. Esse aqui é o exercício 2.32, 2.32, exercício do livro. E, obviamente, que você nota que essa energia aqui, quer dizer, não é tão óbvio assim, mas se você analisar, essa energia aqui é maior do que essa energia aqui, certo? Então, você poderia pensar, será que ela não fica uniformemente distribuída em todo o volume? A situação de menor energia é exatamente quando ela está uniformemente distribuída na superfície, certo? Então, isso é uma das razões também pelo qual essas cargas acabam tendendo para a superfície. Vale frisar que na natureza, né, a gente, de tanto observar, já descobriu que ela tende para a situação que os corpos, né, as cargas e tudo mais na natureza tende para a situação de menor energia, né? Então, é por isso que quando você solta um objeto sob a ação da gravidade, ele cai, né? Porque a energia potencial é menor quando ele está encostado no chão, certo? Então, os objetos tendem à situação de menor energia. Aqui, a gente pode fazer o exemplo rapidamente aqui, para uma carga, para uma casca esférica, aliás, para uma distribuição de carga na superfície. Então, como a gente estava estudando já energia, né, vamos fazer aqui, então, o cálculo da energia para uma esfera uniformemente carregada. Que é o exercício 2.32.
A gente pode fazer isso tanto pelo potencial como para o campo elétrico. Aqui a gente vai fazer pelo campo elétrico. Então, esse aqui é basicamente o exercício 2.32. Então, pela lei de Gauss, é fácil a gente mostrar que o campo elétrico ele é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre R ao quadrado R versor, para o R para um R maior que o Rão. E ele vale 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre R1 ao cubo, R versor, para o R menor que o R1. Então, para calcular a energia, assim, a nossa energia então é epsilon zero sobre 2, integral em todo o espaço de módulo de E ao quadrado dV, certo? Então isso aqui é igual a epsilon zero sobre 2, 1 sobre 4π epsilon zero ao quadrado vezes Q ao quadrado, que multiplica então aqui é vezes, então vai ter uma integral de Rão até infinito da parte externa, então a parte externa dá 1 sobre R a quarta, né? A quarta porque é ao quadrado, lembre-se, está muito ruim, essa é a quarta aqui. Aí entra o elemento aqui R ao quadrado, 4π dr. Esse 4π, para quem não se lembra, é a parte da integral de seno de θ, de θ de φ, né, em coordenadas esféricas. A integral de θ valendo 0 a 2π, aliás, de θ valendo 0 a π e o de φ valendo 0 a 2π, dá esse resultado 4π, mais a integral de 0 até Rão, né? Esse tem R sobre Rão ao quadrado, 4π R ao quadrado dr. Isso aqui é uma integral de um polinômio, né? É fácil de calcular. Se você fizer a conta aí, eu não vou explicitar, mas é muito simples. Basta você resolver essa integral e tomar os limites de integração. Você vai ver então que o W ele é igual a 1 sobre 4π epsilon zero vezes 3 quintos vezes Q ao quadrado sobre Rão, que é exatamente a expressão que a gente tinha aqui, ó. Aqui, ó. O 20 ali nada mais é do que o 4 vezes 20 aqui, né? 20π epsilon zero dividido por 20π epsilon zero, 3 vezes Q ao quadrado sobre R. Que é um valor maior, né, do que esse aqui, como se a carga toda tivesse distribuída na superfície. Ok? Alguma pergunta aí? Sossegado? Muito bem. Então, dando continuidade, a gente vai para o 2.52, que é a parte de cargas induzidas. Então, quando uma carga Q quando se aproxima de um condutor,
a mesma, é atraída por este. Então, uma carga aqui, quando você coloca na presença de um condutor, ela é então atraída por esse. Por quê? Como é que isso acontece? Isso acontece porque a carga aqui ela vai induzir uma polarização no condutor, tá certo? Atraindo as cargas de sinal oposto à sua proximidade. E aí, obviamente, ela então é atraída por essas cargas que ficam mais próximas dela. Então, você tem uma carga aqui positiva, por exemplo, você tem aqui um condutor, essa carga positiva vai induzir aqui, ó, uma polarização nesse condutor, tá certo? E essa indução faz com que apareça então uma força aqui, ó, de atração, atraindo essa carga aqui até o condutor. Outra propriedade importante de cargas induzidas é se nós tivermos uma cavidade dentro de um condutor. Então imagine que eu tenho uma cavidade, então vamos supor essa configuração aqui. Ó. Eu tenho aqui uma cavidade, um buraco, uma bolha, tá certo? Interna ao meu condutor. E aqui dentro vem e coloco aqui uma carga mais Q, tá certo? Então se dentro de uma cavidade do condutor colocamos uma certa carga Q, o campo na cavidade, obviamente, não vai ser mais zero, tá certo? Se você fizer aqui uma superfície gaussiana aqui, tá certo? Você vai ver que você tem uma carga envolvida, então o campo deixa de ser zero. No entanto, a cavidade e sua carga interna, elas serão isoladas do meio externo. Então, basicamente, o que acontece é que essa carga mais Q, ela vai atrair aqui, ó, uma quantidade de carga negativa, exatamente igual em módulo que a carga mais Q, e porém isolará, né, essa configuração aí dessas cargas induzidas mais essa carga positiva do meio externo. Então ela vai ficar isolada. Se você fizer, por exemplo, uma superfície gaussiana em torno das duas aqui, ó, tá certo? Você vai notar que a carga total envolvida pela gaussiana é nula, tá certo? Porque você tem uma carga menos induzida e uma carga mais interna, de forma que o campo elétrico ele é nulo. Então esse sistema fica isolado do meio externo. Nenhum campo externo penetra o condutor, tá certo? Porque o mesmo é cancelado pelas cargas induzidas na superfície mais externa. Isso é importante ser frisado, tá certo? Se você aplicar um campo externo no condutor, que nem a gente já falou lá nas propriedades, acho que é a primeira propriedade, o campo, de fato, ele não adentra o condutor, certo? Então essa configuração aí que está aí circulada em azul aí, ela é blindada, ela é isolada, tá certo? Então aqui tem um exemplo que acho importante a gente frisar. Então isso aqui, só para concluir aqui, só para não deixar em branco. Então, a cavidade e sua carga interna serão eletricamente isolados do meio externo. Ok? Então tem um exercício que é o 2.9 aqui, que ele fala
o seguinte. Qual que seria o campo elétrico produzido nessa configuração aqui, ó? Então eu tenho aqui uma esfera, tá certo? E eu venho aqui, ó, e coloco aqui uma bolha qualquer aqui, ó. Nessa bolha qualquer eu coloco uma carga aqui mais Q. Eu pergunto para vocês, que está o centro da esfera, qual é o campo produzido nesse ponto P? Não é zero. A cavidade interna e a carga mais Q. Elas estão isoladas. Mas o que acontece? Quando você coloca essa carga mais Q, o que ela vai fazer? Se esse cara for um condutor, tá certo? Isso é um condutor. Vai ter carga negativa em volta. Isso. Então ela vai atrair uma carga negativa aqui em volta. Sim. O condutor ele era neutro, certo? Se tem um excesso de carga negativa, o que acontece na superfície externa dessa esfera? Sim, carga positiva. Vai ficar cargas positivas aqui, ó. Então, no fundo, esse campo elétrico é equivalente a você calcular o campo elétrico de uma casca esférica carregada com uma carga mais Q. Porque essa carga aqui é exatamente a carga total que vai ser uniformemente distribuída aqui na superfície externa, é exatamente igual à carga mais Q. A mais Q atrai uma quantidade de carga menos Q e ela fica carregada, uniformemente carregada, com uma carga mais Q. E aí, então, isso aqui é análogo ao campo de uma casca esférica. De forma que o campo, então, no ponto P, ele vai ser 1 sobre 4π. Aí se usa a lei de Gauss, né? Q sobre R ao quadrado, esse aqui é o meu R, na direção R inversor. E esse resultado, ele independe da cavidade. Certo? Você pode fazer uma cavidade pequena, uma cavidade grande, uma cavidade uniforme ou não, não importa. Não importa como seja a cavidade ali. Se você colocar uma carga mais Q, ela vai induzir uma carga menos Q. Você vai ter uniformemente distribuído ali uma carga mais Q e o campo produzido vai ser equivalente a de uma casca esférica uniformemente carregada. Certo? Então isso aqui, só para frisar aqui, esse resultado independe da cavidade. Tá certo? Toda e qualquer cavidade vai ter aí o mesmo campo elétrico. Tá claro essa ideia? O que acontece fisicamente? Sim. Beleza? Só essa bolha, na verdade, teria que ser necessariamente do formato da superfície que eu tenho, por exemplo? Não. Qualquer bolha. Porque o fato é, você coloca uma bolha qualquer ali, tá certo? A carga está aqui. Ela vai induzir uma quantidade de carga ali naquela superfície. Essa distribuição de carga não necessariamente é uniforme em torno dessa bolha. Pode ser que se ela estiver mais próxima aqui, vai trazer mais cargas, vamos dizer, negativas para cá do que nessa outra região aqui. Porém, o que vai faltar externamente é uma quantidade de carga negativa que foi aproximada. Essa falta de carga negativa faz com que pareça uma carga positiva. E essas cargas positivas, elas acabam se distribuindo uniformemente, né? Porque você tem uma se repelindo da outra de maneira igual, certo? Você não tem uma distinção. Por quê? Porque as internas estão isoladas ali. O campo produzido por uma pela outra se cancelam, de forma que nessa região aqui, ó, nessa região aqui toda, aqui, ó, aqui,
campo é zero, quer dizer, eles nem sentem a presença da carga positiva ali. A ideia é só que a carga induzida, ela induz também uma carga na casca. Na casca, e essa indução é uniforme, certo? Ela tem que ser necessariamente uniforme ali, pela simetria esférica, inclusive, né? Porque elas se repelem uma das outras ali de maneira igual e uniforme, formando então uma distribuição simétrica ali. Tem um exercício aqui importante para a gente fazer, que é o 2.3.5. Aliás, 2.35, não 2.3.5. Então, vamos lá. Aqui quando eu falei 2.9, eu acho que é o exemplo 2.9, tá? Não sei onde eu falei 2.9 aqui, em algum momento eu falei. É esse aqui mesmo, né? Acho que esse aqui é o exemplo 2.9, e não o exercício 2.9. Esse cara aqui. Muito bem, agora vamos fazer o exercício 2.35. Então, exercício 2.35. Então, o exercício é o seguinte, ó, você tem, tentar fazer aqui o melhor que possível. Você tem aqui uma esfera, tudo condutor, certo? Essa esfera aí, ela tem uma carga mais que. E você tem aqui uma casca com uma certa espessura. Então tá aqui, ó. Então essa região aqui que eu estou circulando aqui é uma região vazia, tá certo? Espaço vazio. Você tem uma esfera dentro da outra, basicamente isso. É uma esfera, é uma casca esférica com uma esfera interna. Aí você tem os raios aqui, deixa eu definir esses raios. Você tem aqui rão aqui. Você tem aqui A. Você tem aqui B. Tá certo? E a pergunta é o seguinte. A. Qual a densidade de carga desculpa, essa carga aqui ela está bem no centro dessa esfera aqui, tá? Dessa esfera interna aí. Aí a pergunta é qual a densidade de carga sigma em rão, vírgula, A e B. Então, a densidade de carga, o que é? A carga por unidade de área, tá certo? Isso é a densidade de carga. Então, primeiramente, qual a densidade de carga aqui, ó, em R aqui, ó? Menos Q, densidade de carga. Menos Q a carga dividido por Sigma, né? Então, menos que sobre dA. dividido pela área. A área da casca esférica, tá certo? Então, isso aí dá em R, que eu vou chamar aqui de sigma R, uma carga menos Q sobre 4π R ao quadrado, certo? Então, é a carga dividido pela área. Minto, ó, eu vou reformular. Essa carga mais Q é a carga no condutor, tá certo? Então ela tem uma carga mais Q no condutor. Então é uma carga, a condutora, pensa só, ela não está em volta, eu simplesmente carreguei meu condutor com uma carga mais Q, tá certo? Essa carga mais Q ela vai parar onde? No condutor, essa carga mais Q vai parar na superfície, certo? Então o sigma ali
exatamente mais Q sobre 4πr quadrado, porque ele está carregado com uma carga mais Q extra, vamos dizer assim, uma carga livre que a gente chama, e essa carga vai toda para a superfície, de forma então que minha densidade. Agora, estaria certo se eu fizesse como eu falei. Agora eu tenho um buraquinho e coloco uma carga mais Q. Aí ele atrairia uma carga negativa em volta dela e na superfície também ficaria uma carga mais Q também, né? A esfera do centro ela é oca. Não, a esfera do centro está carregada com uma carga mais Q. Tá certo? Então, necessariamente, essas cargas elas vão para a superfície, porque é um condutor. Se fosse um isolante, eu poderia pôr a distribuição como eu quisesse, uniformemente distribuída, todas na superfície. No isolante, eu controlo a distribuição das cargas. No condutor, se eu carregar ele com uma carga, essa carga ela vai toda para a superfície. Certo? Eu poderia fazer algo assim também. Estou olhando essa interna aqui, que é o raio errão, tá certo? Venho aqui, faço um buraquinho aqui, coloco uma carga mais Q. Tá certo? Em volta dela aqui ia ter uma carga menos Q, tá certo? E aqui na superfície externa ia ter uma carga mais Q também. Poderia ter feito isso também. Ou seja, eu abro um buraquinho por aí, coloco uma carguinha de mais Q. Em volta dela vai ter uma carga menos Q. Como teve uma atração de carga negativa, sobra ali na parte externa uma quantidade de carga mais Q também. Beleza? Muito bem. Então, se aqui eu tenho uma quantidade de carga positiva, né, que é atraída, que é aquela repelida aí pelo espaço do seu condutor, qual que é a distribuição de carga no raio A, na superfície A? Aham. Quanto vale sigma A? Menos Q dividido 4π ao quadrado. Tá certo? Porque tem uma carga menos aqui nessa região aqui. Se essa carga interna atrair uma carga menos Q, qual a quantidade de carga na superfície externa ali em B? Mais Q sobre 4π B ao quadrado. Tá claro ou não? Dustin, tá claro? Menos Q vem da carga induzida pela esfera condutora. É isso? Isso, a esfera interna ficou com uma superfície com carga mais Q, não ficou? Ah, Ela vai atrair carga negativa próximo dela. entendi. E daí, no caso, mais Q ficou porque... Porque atraiu a negativa, faltou negativa, né? Era neutro no começo. Se as negativas foram todas para a parte interna, na parte externa ficou carregado positivamente por causa da falta de carga negativa ali que se aproximou do núcleo ali. Tá certo? Beleza? Muito bem. Agora vem a pergunta difícil aí. Qual é o potencial no centro da esfera? Não, né? Potencial. Sim, mas são dois condutores, né? Né? São dois. Se fosse um só, você bastaria calcular o potencial na superfície e aí ele era constante para todo e sempre. Mas agora não é. Professor, eu posso considerar que tem que a esfera está carregada para fora. Não tem campo dentro, tem. Aqui você tem campo, ó. Aqui você vai ter um campo aqui, ó. Você tem uma carga mais que interna, tá certo?
ele vai atrair aqui, essa carga mais Q vai estar distribuída. Então, nessa região entre as duas, eu tenho um campo. Tá certo? Aqui eu tenho um campo. Dentro do condutor não tem campo. Ou seja, você pode dizer de cara que o potencial em B é igual ao potencial em A. Certo? Porque está é o mesmo condutor, mas potencial. O potencial em R é o mesmo que o potencial no centro. Tá certo? Porque está no mesmo condutor, é uma equipotencial. Agora, não pode dizer que o potencial em R é o mesmo que o potencial em A. Isso não, né? Porque se tem ali uma... Não tem, se eu ligasse uma na outra, né, por um fiozinho, aí pronto. Aí as cargas iriam se distribuir novamente ali, aí seria tudo uma equipotencial só. Eu vou ter que achar o potencial na região de B menos A. É isso aí, né? Você vai ter que calcular pela integral de linha. Você vai ter que vir lá do infinito, você vem do infinito até o zero. Só que você vai ter que vir do infinito até B, de B até A, de A até R e de R até o zero. Entendeu? Você tem que fazer todo o caminho, porque o campo é diferente, né, em cada uma dessas regiões. É isso que você vai ter que fazer. Então, basicamente, o que você vai integrar é, você quer calcular V de zero menos V de infinito, né? A gente supõe que o V do infinito é zero, né, pela convenção. Isso aqui, então, a integral é igual a menos a integral de infinito até zero de E escalar dr. E agora você tem que dividir isso aqui em partes. Isso aqui vai ser, então, a integral. Aí você teria que calcular o campo. Você tem que calcular o campo tanto nessa região aqui, quanto nessa região aqui. Tá certo? Então, o campo nessa região mais externa é como se toda a carga estivesse na origem. Então, no fundo, se você prestar bastante atenção, qual é a carga total aqui desse sistema? Q. Então, aqui é como se tivesse uma carga total na origem Q e aqui também, uma carga total. Então, o campo, na realidade, ele vai ser o mesmo tanto aqui quanto aqui. Tá certo? Dá zero. Não dá zero não, tem que fazer conta. O campo é igual, só isso que eu estou falando. Por quê? Porque a quantidade de carga é igual. Mas tem que fazer a conta. Tem que fazer essa conta que você vai ter uma integral. Vamos lá. De infinito até B, menos, né, da definição ali, Q sobre 4π epsilon zero. E aí você tem aqui um dr sobre r quadrado. Aqui novamente já fiz a mesma coisa, lembrou? O dl é antiparalelo ao E, né? Mas o dl é menos dr. Então troca o sinal duas vezes, por isso que fica o menos ali, né? Você fica dr sobre r quadrado, aí você vai ter menos a integral de B até A. Aí quanto vale o potencial entre B e A? É um condutor, o campo vale zero. Zero dr menos a integral de A até rão. E aí o campo vale novamente Q sobre 4π epsilon zero dr sobre r quadrado menos a integral de rão até zero, e aí o campo vale zero dr. Fazendo essa conta aí, você vai encontrar que isso aqui dá 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R de infinito até B mais 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre rão de A até rão. Isso aqui dá igual a 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre B mais Q sobre rão menos Q sobre A.
Esse é o potencial. Mais ou menos claro, hein? Tem que estudar, hein, cara? Isso aí é um problema que cai em toda prova e os caras costumam errar, viu? Tem que entender para não, porque vai ter modificações disso aí. DL vale menos DR, isso? Isso, DL vale menos DR, mas o escalar DL também dá um sinal negativo, tá certo? Por isso que troca duas vezes o sinal e então acaba ficando negativo lá, tá certo? Porque o E, ó, do centro para fora. O DL eu estou vendo do infinito para dentro. Então eles são antiparalelos, troca o sinal. Só que o DL é menos o DR também, então troca o sinal de novo. Tá certo? Aí o C dessa questão aí, pergunta o seguinte: se a superfície é aterrada, como se comporta o potencial e a distribuição de carga? Então, aterrar, basicamente, você vai recolher todas as cargas, tá certo? A Terra ali, ela vai pegar e vai atrair esses elétrons e vai tornar, então, a superfície neutra. Ok? Então, se você aterra, o que você tem é que o sigma B, você vai encostar o sigma B na Terra, o sigma B, então, ele vai para zero. É isso que acontece. Então agora você vem com uma integral de V0 menos V de infinito. Agora você praticamente não tem mais cargas em B. O campo nessa região aqui, ele é zero. Quando você aterra, né, nessa região externa. A gente fala respeito a uma integral de infinito, menos, né, integral de infinito até a de 0 dr, menos a integral de a até rho de 1 sobre 4π epsilon 0 q sobre r quadrado e menos a integral de r1 até 0 de 0 dr. Então isso aí, se você fizer a conta, você vai encontrar que o v de 0 é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 q sobre r1 menos q sobre r. É muito comum ter a seguinte confusão. Vou explicar aqui para vocês o que acontece. Ó, tá claro o resultado aí? Alguma dúvida? Precisa treinar, viu? Não adianta você olhar e falar, ah, beleza, já sei também, isso aí não é cair no golpe. Mas acho que é importante a gente observar uma coisa que é muito comum de se acontecer. Imagine, vamos pensar a situação aqui de novo. Tá certo? Você tem a situação aqui. Tinha uma carga aqui, mais aqui, né? Estava distribuída aqui. Tudo isso aí concêntrico, né? Aqui não está concêntrico porque eu sou
péssimo desenhista. Beleza? Aqui, essa carga positiva traiu uma carga negativa aqui, não traiu? E aqui eu aterrei, então, nessa região aqui, ó, que era a região do B, essa região aqui, toda essa região externa aqui, não tem carga, tá certo? É muito comum, presta atenção nisso aí, a pessoa ir calcular o campo aqui, ó, e achar que o campo é o campo produzido por essa carga negativa aqui, ó. Tá certo? É a coisa mais comum do mundo. Então a pessoa vai falar que é nesse ponto aqui você tem um campo que é menos Q sobre 4π ε0 r ao quadrado. E por que esse campo não é aqui, não é isso aqui? Nessa posição não é isso. A esfera de dentro contribui. Exato, porque essa esfera de dentro aqui ela está produzindo um campo assim, ó. Aqui dentro não tem, mas aqui fora ela continua para cá, né? Aí essa carga negativa está produzindo um campo assim, ó. E aí esse campo se cancela com esse aqui. Certo? Aqui dentro, a carga negativa não contribui com o campo, né? Aí só a carga positiva que contribui, aí você tem um campo ali dentro. Tá claro o que eu quero dizer? Então esse campo, essa carga positiva aqui, ó, ela produz o campo em todo espaço. Apesar de onde tem uma condutora não tem campo, mas ali para fora ela está produzindo também um campo que está se cancelando com a carga negativa. Ficou claro aí ou confundiu mais? Mas naquele ponto, o campo tem um valor que é diferente de zero. Qual o ponto aqui? Não? Zero? É zero. É zero. Por quê? Porque Isso essa carga aqui, ó, essa carga aqui está produzindo um campo que vale mais que sobre 4π ε0 r ao quadrado. Usa o princípio da superposição. Calcula o campo produzido por essa carga aqui. Dá esse aqui. Agora pega essa casca esférica aqui negativa aqui, ó, e calcula o campo. Dá esse campo aqui. Mas eu pergunto assim, independente da intensidade da carga. É que as cargas são as mesmas. Nesse exemplo, com as mesmas cargas. Mas se forem diferentes... Aí você vai ter que somar os campos. Aí vai ter um campo resultante diferente de zero. Mas aqui, uma carga positiva, ela não vai poder, como eu posso falar, induzir uma carga negativa diferente do valor real, não vai? Não, vai induzir uma mesma carga. Induzir a mesma carga, então é por isso que você usa o valor. Isso. Por isso que uma é mais que, outra é menos que. Porque ela vai trair uma quantidade de carga exatamente menos que. Sim. Agora, se ele tivesse, que nem perguntou, mas se tivesse cargas diferentes, aí tudo bem, aí o campo externo seria outro. Aí você vai usar o princípio de superposição. Mas se tiver a outra superfície condutora, vamos supor que eu não tire a última, eu não aterre essa situação. Aí essas cargas positivas ali no condutor central, elas não vão interferir lá fora? Vão, mas aí eles vão cancelar com essa negativa aqui, Aí, só que aí vai ter a sobra positiva aqui, fora. e aí você vai ter mais que... Ah, agora beleza. Uma vai cancelando a outra, você cancela essa, mas aí tinha uma outra, pô, sobrou a outra, certo? Por isso que no modelo, quando a gente fez aqui atrás, tinha, né? Ó, quando não aterrava, ó, tá aqui, ó, a contribuição de infinito até B, tem um campo aqui, ó. Tá certo? Um deles só. Aí de B até A, o condutor não tem, né? Dentro do condutor não tem. E de A até R tem só a contribuição da carga interna. Tá claro? É sutil mesmo, mas não é tão complicado. Vou apagar essa bagunça aqui só para ficar mais claro. Então esse é um exercício bastante canônico e bastante importante. Façam lá com 3 cascas, pega 1, 2, 3 e faz lá daqui até aqui. Vai calculando, né? Que isso aí é importante para entender. Ok? Muito bem. Então vamos continuar e introduzir rapidamente aqui capacitores. Então já que a gente já está falando de condutor, então agora a gente introduz o conceito de capacitores. Então 2.54 entra aqui capacitores.
Então a ideia é basicamente a seguinte: suponha que nós tenhamos dois condutores, tá certo? E que o carreguemos com uma carga mais Q e o outro com uma carga menos Q. Ok? Então, visto que o V é constante nesse condutor, a gente pode escrever que a diferença de potencial nesses condutores vai ser V mais menos V menos, tá certo? A gente já está subtraindo o positivo do negativo. E isso aqui é a integral de menos até mais de E escalar dl. Bom, apesar da gente não ter nenhuma informação sobre o campo elétrico, a gente pode escrever ele utilizando a lei de Coulomb, tá certo? De uma maneira geral, o E ele pode ser escrito como sendo 1 sobre 4π epsilon0 integral de ρ sobre r ao quadrado dv r versus O que esse campo, o que a lei de Coulomb nos diz é que o campo elétrico é proporcional à carga, tá certo? De forma que o mesmo segue para o potencial, certo? Como o campo elétrico é proporcional à carga, certamente o potencial vai ser proporcional à carga também, certo? Porque o potencial é igual à integral de E dl. Então, é conveniente dessa maneira a gente escrever uma constante de proporcionalidade entre a carga e o potencial, tá certo? Então, visto que a DDP, a diferença de potencial, V é proporcional à carga, é conveniente descrever uma constante de proporcionalidade entre Q e V. Desta maneira, a gente define então a nossa constante de proporcionalidade C, que é igual a Q sobre V. Essa constante de proporcionalidade aqui é chamada de capacitância. Essa constante ela é uma propriedade puramente geométrica, certo? Então ela vai depender da geometria do seu capacitor. Vai depender da forma, tamanho e também da distância entre os mesmos. Ok? Então é puramente geométrica. Ela basicamente me diz o seguinte: se eu pegar esses cargos, esses dois capacitores, e colocar uma certa quantidade de carga, qual é a diferença de potencial que vai aparecer entre as duas? Tá certo? Então, se a capacitância é 1 e eu coloco 1 Coulomb, qual é a diferença de potencial que aparece ali? Se a capacitância é 1 e eu coloco 1 Coulomb em cada placa, 1 Coulomb em uma e 1 Coulomb na outra, qual é a diferença de potencial entre essas placas? Coloco 1 Coulomb num objeto que tem uma capacitância de 1.
Qual a diferença potencial que aparece? Hã? 1 volt. Se a capacitância fosse 2 e eu colocasse 1 coulomb, qual o potencial que apareceria? Meio volt, certo? É isso que ele disse, basicamente é essa informação que ele dá. Qual a quantidade de carga que eu coloco lá, ele me dá a diferença potencial. Dependendo da geometria, se eu colocar 2 caras circulares, se eu colocar eles muito próximos, se eu colocar uma placa muito grande, você vai ter uma diferença potencial diferente para a mesma quantidade de carga. Para a mesma quantidade de carga, você tem uma diferença potencial diferente entre essas duas placas. Você vai lá com o seu voltímetro lá em média, você tem uma diferença potencial. Isso depende do quê? Dessa constante de proporcionalidade que é a capacitância. Basicamente, ela te diz isso. Qual é a diferença potencial dado que eu carregue ele com uma certa quantidade de carga? Isso não é constante, vai depender exatamente da geometria desses dois condutores. Pode ser esféricos, né? Coloca uma esfera dentro da outra, uma carga mais que, uma carga menos que, você vai ter lá uma diferença potencial entre elas. Pode ser placas paralelas, muito longe, muito afastado. Então é basicamente isso que a capacitância te dá de informação. No sistema internacional, a capacitância C é medido em Farad, que nada mais é do que Coulomb por volt. Tá certo? O V aqui, por definição, ele é dado pelo potencial positivo menos negativo, tá certo? E a carga aqui é do condutor positivo, de forma que o C é sempre uma quantia positiva, certo? Então essa diferença de potencial aqui é a maior menos a menor, então é sempre positivo. Essa carga em questão aqui é a carga do capacitor positivo. Então eu coloco 10 coulomb num, menos 10 coulomb no outro, certo? Isso faz um capacitor. Então vai ser 10 dividido pela diferença de potencial. É isso que te dá a capacitância. Certo? E a diferença de potencial é o maior menos o menor. Ok? Então também é uma grandeza estritamente positiva. Então a gente vai falar bastante de capacitores, mas eu quero, para a gente concluir, fazer o exemplo 2.10. Então, calcule a capacitância de um capacitor de placas paralelas, supondo a distância entre os mesmos pequena e a área é razoavelmente grande. Tá certo? Ou seja, basicamente ele fala assim, as placas são aproximadamente infinitas se comparado com a distância entre eles. Tá certo? Então, elas têm ali uma dimensão muito grande. Então, você tem que calcular o campo elétrico e depois calcular o potencial. O campo elétrico seria para um plano infinito ou não? Exatamente. Vai ser basicamente o campo de um plano infinito. Então, para a gente calcular o campo, a gente pensa, vamos olhar uma das placas só. A gente vem aqui, a gente já fez esse exercício. Faz uma superfície gaussiana aqui. Calculo o campo que tem uma distribuição de carga sigma. Então eu tenho aqui integral de E escalar dA é igual a carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0, de forma que o E aqui, se você fizer as contas, a carga envolvida nada mais é do que sigma vezes a área. Essa área dá πl ao quadrado aqui, onde o L é essa grandeza aqui. Se você fizer as contas, você vai encontrar que esse campo nada mais é do que sigma sobre 2 ε0 na direção aqui R versor. Então você tem um campo desse lado aqui que vale em módulo sigma sobre 2 ε0 e você tem aqui um campo desse lado aqui que vale sigma sobre 2 ε0, certo? Em módulo. Se eu colocar
duas placas agora, uma do lado da outra, o que acontece? Então tem aqui uma placa aqui e outra placa aqui. Tá certo? Então, vamos fazer diferente. Vamos colocar, vamos pegar aqui, ó, colocar essa aqui também em amarelo, aqui, só pra gente... São duas placas. Então, esse amarelo vai produzir, vamos supor que isso aqui seja uma placa negativa, enquanto que a vermelha é uma placa positiva. Tá certo? Então, a negativa ela vai produzir um campo aqui, ó, atraindo aqui, ó. E esse campo vale sigma sobre 2 epsilon0. Ops, isso, está errado. E aqui sigma sobre 2 epsilon0. A placa positiva, por sua vez, vai criar um campo aqui, ó. Ops. Para cá. E um campo para cá. Também sigma sobre 2 epsilon0 e sigma sobre 2 epsilon0, certo? Então aqui, ó, na parte externa, ó, esse campo aqui cancela esse aqui, certo? Porque eles apontam em direção contrária. Aqui também, ó, esse aqui cancela esse aqui. E aqui dentro, ó, eles se somam, tá certo? Ó, esse aqui se soma com esse aqui, dando aqui interno a esse um campo sigma sobre epsilon0. Tá certo? Que é sigma sobre 2 epsilon0 mais sigma sobre 2 epsilon0. Então, no fundo, o que você tem é um campo só entre as placas, dado por sigma sobre epsilon0. A diferença de potencial, aqui é o meu V+, aqui é o meu V-, V menos V-, é basicamente a integral de E vezes dl. O E é constante, sigma sobre epsilon0, dl vai dar a distância entre essas placas. Então, o V menos V- é igual a sigma sobre epsilon0 vezes d. Ok? Escrevendo sigma em termos da carga, então o sigma é a carga dividido por unidade de área, pela área dessa placa, tá certo? De forma que meu potencial, então, juntando esses dois, eu tiro aqui V menos V-, que eu vou chamar aqui de V, é igual a Q vezes D sobre A epsilon0. A capacitância, então, C é igual a Q sobre V. Isso aqui me dá, então, que a capacitância é igual a Q dividido por Q vezes D sobre A epsilon0. Isso aqui me dá A epsilon0 sobre D. Ou seja, quanto maior a área, maior a capacidade de gerar diferença de potencial, né? E quanto maior a distância, menor a capacidade de gerar uma diferença de potencial para uma certa quantidade de carga. Né? Tá claro? Isso então me dá essa capacitância. A gente vai fazer outros exemplos depois de capacitores cilíndricos e capacitores esféricos, mas isso a gente deixa para a aula que vem. Ok? Então agradeço a vocês e bom final de semana.